Saber Direito desta semana, a evolução no direito digital. Você vai conhecer os conceitos, princípios e a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. As aulas são com o professor Frank Ned. Olá a todas e todas. Iremos hoje falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Inicialmente, para podermos falar dessa legislação, é importante que nós compreendamos que hoje nós vivemos numa sociedade efetivamente digital, onde boa parte das nossas relações ocorre por meio de plataformas digitais ou eletrônicas. Nesse sentido, o dado pessoal acaba sendo a única forma de identificação da pessoa perante esse conjunto ou esse universo de interlocutores. Assim, esse dado, mais do que ser um dado pertencente à personalidade da pessoa, também é algo que está conjugado com a sua privacidade. Nesse sentido, para poder tratar este tema, eu gosto de dividir o retrato dessa dinâmica ou dessa nova realidade como se fosse uma moldura, um quadro, em 4 pontos diferentes. De um lado, nós temos a ciência dos dados. É aquela parte onde, por meio de algoritmos, de sistemas informatizados, faz a coleta, o tratamento, o processamento de dados. Já no outro lado, nós temos uma sociedade global de dados, onde o dado, e principalmente o dado pessoal, ele tem um valor nas relações sociais. Já no outro lado desse quadro, nós temos o direito, com as suas normas deonticas, que permite, proíbe e obriga algo. E, finalmente, fechando esse quadro, nós teremos uma teoria do direito fundamental para a construção de um fundamento do direito. Vamos agora entender um pouco mais a dinâmica desses 4 lados desse recorte da realidade fática. Quando nós falamos de dados, nós temos que entender que nós temos ao menos 3 dimensões importantes. Os dados enquanto tratado por sistemas, os dados tratados dentro de processos e também os dados tratados por pessoas. Então, pessoas, processos e sistemas são elementos que devem ser atendidos, cuidados, quando nós falamos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Entendendo um pouco melhor essa dimensão dos dados, nós temos que perceber que na sociedade atual há uma coleta massiva de dados e especificamente de dados pessoais. Mas o que é o dado? O dado é tudo aquilo que ainda não foi qualificado no mundo. Então, como exemplo, se eu falo para os senhores verde, amarelo e vermelho, o que isso representa para os senhores? O que isso representa no mundo? Eu estou falando das minhas cores de preferência? Eu estou falando das cores de um time de futebol? Eu estou falando das cores de trânsito? Nós não sabemos ainda. Então, isto é um dado. A partir do momento que eu qualifico esse dado e digo, estou falando das cores do sinal de trânsito, eu identifiquei, eu rotulei esse dado e isso agora passa a ser uma informação. Então, a informação é tudo aquilo que já permite uma compreensão desse signo. Entretanto, numa próxima escala, se essa informação é de domínio coletivo, nós estamos diante de um conhecimento. Então, enquanto informação, nós sabemos que, relacionado ao trânsito, vermelho, pare, amarelo, atenção, verde, prossiga. Mas se todo mundo que dirige domina esse signo, nós estamos no campo do conhecimento. Logo, o conhecimento é aquela informação de domínio coletivo. Dentro da teoria de sistemas de informação, que vai tratar o dado, a informação, o conhecimento e tem escalas outras, de inteligência e sabedoria, que para essa temática nossa não tem grande relevância, são elementos que dizem respeito, quando eu cruzo essa informação com os dados pessoais, nós temos a relação, então, de tratamento dos dados pessoais do titular de dados. Então, todo esse universo de dados, informações e conhecimentos a respeito de um titular de dados devem ser protegidos, mas mais que protegidos, devem ser tratados de forma a respeitar a privacidade.
Então, este é um lado desse quadrado, é um lado desse recorte, o lado da ciência de dados, o lado da computação. Já uma outra possibilidade, ou um outro lado, é quando nós falamos das esferas da privacidade. Então, nesse mundo que nós vivemos hoje de dados, existe, entre outras teorias, uma teoria alemã chamada teoria dos círculos concêntricos da privacidade. Esta teoria, que inclusive é recepcionada pelo STF, vai nos dizer que a esfera do segredo é a esfera mais interna. A esfera vai tratar daqueles sentimentos, daqueles pensamentos, daqueles ideais que a pessoa não compartilhou com o mundo, é somente dela. Já numa esfera intermediária, nós temos a intimidade. A intimidade já é quando a pessoa compartilhou pensamentos, ideais, objetivos, sentimentos com um companheiro, com um grande amigo, com um familiar, com pessoas próximas. Numa terceira esfera, nós temos a esfera do privado. O privado são aquelas relações que já estão com maior transparência, mas ainda são resguardadas por algumas fronteiras da privacidade. E, por fim, nós temos a última e quarta esfera, que é a esfera do público. É aquele espaço permeado pelo olhar de todos. Nesse sentido, como exemplo, nós podemos citar, se eu tenho um objetivo, um ideal, por exemplo, eu quero assim terminar meu curso de Direito, prestar um concurso para a magistratura, mas eu não comentei isso com ninguém ainda, então isso está na minha esfera do segredo. A partir do momento que eu compartilho essa ideia com um companheiro, um amigo, uma amiga, com meus familiares, isso saiu do segredo e passou para a esfera do íntimo. Quando eu me inscrevo num cursinho e agora várias pessoas ali estão tendo acesso, sabem que eu estou me preparando para a magistratura, eu já estou ali no campo do privado que tem uma fronteira com o público. Essa dimensão foi a dimensão das esferas da privacidade. Entretanto, nós vivemos hoje uma realidade de coleta de dados que essas esferas ou essa teoria já não é mais suficiente para resguardar e proteger a privacidade. Nesse sentido, essa teoria é complementada com a teoria dos mosaicos. E o que é a teoria dos mosaicos? É uma teoria que fala que quando eu coleto fragmentos de informações que de forma isolada nada representam, mas ao serem conjugados, esses fragmentos de informação permite a identificação, permite a personificação de uma pessoa. Como exemplo da aplicação da teoria dos mosaicos conjugada com as esferas da privacidade, vamos usar o exemplo de um advogado. Estou falando de um advogado. Um advogado pode ser qualquer advogado. Não tornei essa pessoa identificada ou identificável. Vou dar um segundo elemento, uma segunda peça de informação. Um advogado de Brasília. Já restringi mais a possibilidade de tornar essa pessoa identificável. Um advogado de Brasília que é professor universitário, reduzi ainda mais. Um advogado de Brasília, professor universitário, especializado em direito digital, uma quarta peça de informação. Um advogado de Brasília, especializado em direito digital, professor e que tem 1,87 m. Veja que agora talvez eu tornei com essas 4 peças de informação a pessoa identificável de forma única. Então, a conjugação da teoria dos mosaicos com a teoria dos círculos concêntricos da privacidade são 2 teorias que nos ajudam a compreender a dimensão e essas esferas da privacidade numa sociedade atual de dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai tutelar, olhando uma outra dimensão desse nosso recorte, direitos fundamentais. Direitos fundamentais esses que estão resguardados não só nessa legislação, mas também na Constituição, no seu artigo 5º, inciso 10, que fala que a intimidade, a vida privada, a honra são protegidos dentro das esferas dos direitos fundamentais. E agora, também, por interpretação do STF, o dado pessoal também compõe o rol dos direitos fundamentais. Então, veja que o direito de dado, de proteção do dado pessoal, é um direito fundamental que vai compor essa grande dimensão da
proteção à não violação da privacidade. Dito isso, olhando agora uma outra dimensão desse nosso recorte, que é a sociedade global de dados, nós podemos falar que o homem, então, na sua relação social, ele passou por um processo de evolução, e esse processo é contínuo. Lá no século XV, nós tínhamos um homem ainda isolado, onde ele estava aprendendo o processo de alfabetização, estava dominando alguns signos. Esse homem, então, ele tinha certas limitações na sua inter-relação com o mundo. Já agora, a partir do século XX, com o crescimento das redes, a internet, por exemplo, internet das coisas, Big Data, nós temos uma nova forma de relação. Nós temos uma pessoa hiperconectada, praticamente 24 horas no dia, e a partir ou por meio desta hiperconectividade, são coletados constantemente dados pessoais dessas pessoas. Geolocalização, preferência alimentar, aonde que ela janta ou almoça regularmente, quais são os roteiros que ela geralmente segue no seu dia a dia. Então, essa coleta massiva de dados pessoais, surge com isso a necessidade de proteger esses dados pessoais. E isso nos leva, então, a essa sociedade global de dados. Vejam, então, senhores, que nós estamos falando de uma sociedade relativamente recente. A internet, enquanto ferramenta comercial, não só no Brasil, mas no mundo, é uma jovem de 25 anos. A internet comercial começou em 1995 no Brasil. Antes disso já existia, mas era acadêmica. Comercialmente começa em 95, nós temos então uma jovem de 25 anos. Há 25 anos atrás não existia Facebook, não existia Instagram, Uber, Airbnb, nada dessas facilidades da modernidade existiam. Então nós temos aqui nesse momento 3 gerações. Uma geração que nasceu no mundo onde nada disso existia, uma geração intermediária na faixa aí, então dos seus 20, 25, 30 anos, que já nasceu no mundo onde essas tecnologias começam a aparecer, começam a trazer facilidades, e uma terceira geração que nós chamamos do nativo digital, que já nasce no mundo completamente informatizado. Logo, um dos grandes desafios atuais em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é o desenvolvimento da cultura. Que cultura? A cultura de proteção dos dados pessoais. Eu vou dar um exemplo, talvez, de cultura que nós não percebemos a importância do desenvolvimento. Certamente já aconteceu com vocês de ir a um determinado prédio para poder fazer, por exemplo, uma consulta médica. E ao chegar na portaria desse prédio, você informa ali a sua identidade, seu CPF, seu nome, talvez ele tire uma foto de você, talvez ele faça a coleta da sua biometria para garantir o seu acesso àquele edifício e você vai lá no, 14º andar fazer a sua consulta médica. Feita a sua consulta médica, você retorna para casa e talvez, como você está com uma saúde tudo em dia, você vai voltar a fazer um novo exame daqui a 1 ano. Passado 1 ano, você retorna àquele prédio. E, para sua surpresa, ao chegar na portaria para se identificar, você tem a surpresa que os seus dados ali ainda permanecem, ali ainda estão cadastrados. A pergunta que surge é, há necessidade dos meus dados pessoais, o meu nome, o meu CPF, a minha identidade, a minha foto, talvez a minha biometria, estar ainda cadastrado naquele edifício depois de passado 1 ano? Então, essa legislação vai tratar, então, das esferas de proteção desses dados. Nesse sentido, um grande desafio, como dito, é nós desenvolvermos a cultura de proteção de dados pessoais. Então, nós temos uma sociedade hiperconectada. Então, como exemplo, nós podemos citar a internet das coisas. A internet das coisas, uma tecnologia cada vez mais disponível que coleta massivamente dados pessoais. Nós temos já acontecendo os primeiros acessos à tecnologia 5G, uma tecnologia que massivamente aumenta a banda de uso da rede e, consequentemente, com isso, o poder de coleta e processamento de dados. Nós temos também a mudança de protocolos na internet do IPv4, IP versão 4, para IP versão 6, onde toda e qualquer coisa pode efetivamente estar coletando dados e estar conectado à rede. Vejam, senhores, que essa revolução invisível
da tecnologia vai permitir ou constrói um mundo cada vez mais hiperconectado. E junto a essa hiperconectividade, uma coleta massiva de dados e também de dados pessoais. Então, essa é a esfera da sociedade global de dados, ou a dimensão da sociedade global de dados. Então, toda essa revolução tecnológica invisível que vem ocorrendo constrói uma sociedade com coleta cada vez maior de dados, inclusive os dados pessoais. Para termos como um pequeno exemplo, vejam só o senhor que essas tecnologias nos colocam presente a um mundo global. Nós hoje, através, por exemplo, de plataformas de redes sociais, temos a potencialidade de conectarmos praticamente a qualquer pessoa do mundo. As notícias fluem com uma velocidade instantânea. Quando acontece um fato, nós conseguimos acompanhar esses fatos em tempo real. Então, tudo isso são os reflexos dessa sociedade global de dados. Então, a nossa legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem como inspiração a legislação europeia. Vamos ver brevemente o histórico de origem da legislação europeia. Nós temos como primeiro marco regulatório, nos anos 70, dentro da Alemanha, tinha o marco regulatório da proteção de dados pessoais. Já em 81, surge a Convenção 108. É um marco importante que vai falar da proteção e privacidade de dados pessoais. Em 2018, essa Convenção 108 foi revisitada e tornou-se a Convenção 108+. Em 1995, a Comunidade Europeia lança uma diretiva, Diretiva 95/46, que também trata de dados pessoais, justamente quando a internet começa a sua expansão comercial. Em 2012, a Comunidade Europeia percebe que essa diretiva não era mais suficiente para proteger o dado pessoal, a privacidade, e começa a revisão dessa diretiva, que em 2016 transforma-se na GDPR, General Data Protection Regulation, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da Europa. Em 2018, esta legislação começa a produzir efeitos. E 3 meses depois, o Brasil sanciona uma lei semelhante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a discussão que existe no mundo atualmente não é mais qual país que possui ou não uma legislação de proteção de dados pessoais, mas a discussão posta é qual é a força das legislações de proteção de dados pessoais dos países. E por que importa a força da legislação? E quando eu falo de força, é a sua robustez, o quanto o país, as empresas, o governo estão seguindo essa legislação. Importa porque nós vivemos numa sociedade global de dados. Nessa dimensão, quando nós olhamos, e eu acho isso importante para estudar uma legislação, os motivos de exposição da nossa legislação, nós vamos perceber ali de plano 2 grandes motivos que aparecem. Primeiro, a relevância dos dados pessoais numa sociedade global de dados, o que poderia, se o Brasil não tivesse uma lei semelhante, levar a perdas, inclusive, de investimentos internacionais, porque países do mundo, ao olharem para o Brasil, identificariam aqui uma insegurança jurídica, uma instabilidade, uma ausência de legislação para a proteção de dados pessoais. Isso é uma dimensão da importância. Uma outra dimensão da importância é que o dado pessoal, então, compõe a esfera da privacidade. Quando nós falamos de proteção da privacidade na modernidade, nós estamos falando da proteção dos dados pessoais. Nesse sentido, já visto a exposição da lei, vamos começar a aproximar da nossa legislação. Então, quando nós falamos da proteção de dados pessoais, nós temos que pegar uma figura que surge. Na verdade, uma figura que já existia, mas que agora ela se torna o ator principal, que é o titular de dados. E quem é o titular de dados? O titular de dados é aquela pessoa natural a quem pertencem os dados pessoais. Então, logo no artigo 1º da nossa legislação, vai falar que tem que se fazer a proteção da pessoa natural. Logo,
Quando nós falamos da proteção de dados pessoais, nós estamos falando da proteção de dados pessoais da pessoa natural. Não estamos aqui falando da proteção de dados de rebanhos, da proteção de dados agrícolas, da proteção de dados da pessoa jurídica, mas sim da proteção de dados da pessoa natural. E logo o artigo 1º, quando faz essa conjugação da proteção dos dados pessoais da pessoa natural, ela já coloca a pessoa natural numa situação de vulnerabilidade sobre os quais os seus dados devem ser protegidos. Então, a nossa legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela pega o titular de dados. E quem é o titular de dados? É aquela pessoa a quem pertence o dado pessoal. Ela pega o titular de dados e coloca no centro da discussão. A nossa lei, logo no artigo 1º, vai falar que a pessoa natural ou os dados pessoais da pessoa natural devem ser protegidos, colocando desta forma o titular de dados numa posição de vulnerabilidade frente às empresas, frente ao Estado. Ele requer a proteção dos seus dados. Então, nós temos uma mudança paradigmática fundamental aqui. Nós temos uma mudança onde o tratamento dos dados pessoais passa do interesse das empresas para o interesse do titular de dados. Quando uma empresa, então, fala o nosso banco de dados, o banco de dados, enquanto recurso tecnológico, sim, pertence à empresa. Mas os dados pessoais que ali estão depositados pertencem ao titular de dados. E para que uma empresa, o governo, possa tratar esses dados, há que seguir os requisitos especificados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa legislação, então, ela aplica-se não somente à instituição privada, mas também ao setor público. Ambos são abarcados por essa legislação. E, independentemente do segmento de negócio e do porte da empresa, há que se ter proteção de dados pessoais, proteção à privacidade. Nós teremos um encontro onde falaremos um pouco mais sobre quais são as formas de proteger e a forma de garantir essa privacidade. Por ora, nós vamos agora tratar um pouquinho o artigo 2 da nossa legislação, que vai disciplinar, então, que a legislação, a LGPD, como é conhecida a lei, ela vai tratar, então, ou ela vai proteger o quê? O respeito à privacidade. Ela vai proteger a autonomia informacional. E o que é autonomia informacional? É essa possibilidade que o titular de dados tem de tomar decisões, de ter transparência, de saber o que é feito com os seus dados pessoais. Ela também protege a liberdade de expressão, a honra e a imagem, direitos já garantidos no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federativa do Brasil, da República Federativa do Brasil. Também ela vai proteger o livre desenvolvimento econômico, ou seja, nós temos aí uma conjugação de direitos, vários deles direitos fundamentais que são abarcados por essa nova legislação. Além disso, o artigo 4 vai falar aonde esta lei não se aplica. Existem alguns setores aonde não será ou não terá a incidência dessa legislação. Então, por exemplo, o dado pessoal tratado por uma pessoa natural sem fins comerciais. Então, por exemplo, eu, enquanto professor, que tenho uma relação dos meus alunos, e nessa relação dos meus alunos eu lanço ali estatísticas. Quais alunos que tiveram melhor desempenho? Quais alunos, por sexo, tiveram melhor performance nas suas disciplinas? Como que está a presença dos alunos? Como que está a interação dos alunos em sala de aula? Eu estou tratando dados pessoais. Entretanto, eu não estou tratando esses dados para fins comerciais e somente para fim pessoal de acompanhamento da evolução da minha turma. Este é um caso, por exemplo, que a legislação não irá se aplicar. Também ela não se aplica quando nós temos o tratamento de dados pessoais exclusivamente para fins jornalísticos e artísticos. O jornalismo, a imprensa, as manifestações artísticas são fundamentais para a construção de uma democracia. Nesse sentido, tem que haver liberdade de expressão,
liberdade de desenvolvimento jornalístico, liberdade das manifestações artísticas. Neste caso, a legislação não se aplica. Também não se aplica quando nós falamos de dados acadêmicos. E aqui, os dados acadêmicos, principalmente dados acadêmicos de pesquisa, não os dados dos alunos, a matrícula, o nome, o endereço, o e-mail, o CPF do aluno, mas os dados envolvidos em pesquisa. Mas dizer que a lei não se aplica a dados dessa natureza não quer dizer que as medidas de proteção e segurança devam ser buscadas. Sim, isso é um conceito importante, né? Um outro elemento aonde essa lei não se aplica são os dados para segurança pública e defesa nacional. Entendendo aqui que segurança pública é a segurança interna de um país, de um Estado. Já a defesa nacional vai dizer respeito às ameaças externas. Também não se aplica essa legislação quando nós falamos da segurança de Estado e das atividades de investigação e repressão às infrações penais. Quando nós estamos, então, diante de conjunto de dados que são utilizados para o enfrentamento de ações criminais, essa lei também não terá aplicabilidade. E, por fim, essa lei também não se aplica quando esses dados têm origem proveniente do exterior, desde que isso seja respaldado por uma relação entre países ou que já tenha alguma normativa regulando essa transferência de dados. Essa legislação, então, aplica-se ao tratamento do dado pessoal por pessoa natural ou pessoa jurídica. Isso a legislação nos informa no artigo 3º. Duas questões a lei não trata, que são duas questões de grande relevância. E os dados da pessoa morta? Os dados da pessoa morta, eles são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Aqui nós teremos entendimentos diversos. Alguns doutrinadores entendem que não. Como a lei ficou silente, nada será dito, nada foi dito, então a lei não trata o dado pessoal da pessoa morta. O meu entendimento, entretanto, respeitando o entendimento dos demais colegas, é que sim, a lei alcança o dado pessoal da pessoa morta. Veja que nós estamos dentro de um sistema jurídico. Nós não fazemos a interpretação legislativa olhando uma única legislação. Então, quando nós fazemos o diálogo das fontes e conjugamos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com o Código Civil, nós vamos encontrar lá no artigo 6º do Código Civil que o fim da existência dá-se com a morte. Mas o Código Civil fala do fim da existência e não do fim da personalidade. E nós sabemos que a personalidade ou os direitos da personalidade estão ali dentro, direitos como a honra, a imagem, a reputação. E, inclusive, o Código Civil, no seu artigo 12, invoca os familiares, descendentes, ascendentes ou colaterais, como habilitados para reivindicar a proteção da honra, da imagem, da reputação do morto. Nesse sentido, o meu entendimento é que, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nada haver dito sobre os dados do morto, eu entendo que quando você faz o diálogo das fontes da LGPD com o artigo 6º e 12 do Código Civil, há aí a proteção também dos dados pessoais em relação aos mortos. Talvez vocês possam estar se perguntando, mas que dado pessoal que vai se proteger? Além de dados já informados, como a imagem, a reputação, a honra, nós temos também dados genéticos. Pode empresas manipular, usar, comercializar a informação de dados genéticos da pessoa falecida? Será que depois de falecido a pessoa perde o direito, a família perde o direito de se insurgir quanto a esse tratamento desse dado, que é um dado pessoal, inclusive sensível? Eu acredito que não se perde. Eu acredito que as pessoas mortas também têm os seus dados pessoais protegidos. Um outro cenário que a legislação também não trata, mas que me parece muito interessante, é em relação ao dado pessoal abandonado, que nós poderíamos, ou como a doutrina chama, da res
derelicta. A res derelicta é a coisa abandonada. Então, se uma pessoa informou os seus dados pessoais, por exemplo, lá na portaria de um prédio, de um condomínio, e nunca mais retornou lá, será que esse dado pessoal que ali ficou como coisa abandonada, ele não seria abarcado pela LGPD e poderia aquele condomínio vender aqueles dados? Entendo que não, porque nós estamos falando de direitos fundamentais. Para que uma empresa pudesse tratar esses dados, principalmente de forma comercial, ela tem que seguir ou uma das bases legais para o tratamento de dados pessoais, que nós trataremos disso à frente, ou buscar o consentimento. Por fim, também é importante falar sobre os dados de pessoa despersonalizada, que são esses entes jurídicos que não possuem personalidade, como, por exemplo, o condomínio, a massa falida. Apesar da legislação nada falar sobre os entes despersonalizados, o meu entendimento é que também os dados pessoais nesses entes despersonalizados também são abarcados pela proteção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então vejam, senhores, que nós temos elementos na legislação que requer fundamentalmente a comunicação com outros elementos legislativos, normativos, para uma compreensão mais adequada. É importante também dizer agora que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, já entendido, já tratado alguns conceitos, vamos entender agora o nome dessa norma. É uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Dados pessoais, já falamos aqui o que se trata. Uma lei geral, sendo uma lei geral, ela aplica-se ao dado pessoal em meio digital, mas também ao dado pessoal em meio físico. Exemplos de dado pessoal em meio físico. Na minha empresa, eu tenho um departamento de RH. Nesse departamento de RH, que a lei também alcança, os dados pessoais dos meus colaboradores, certamente eu recebo currículos. Eu posso receber esses currículos por meio digital, alguém me encaminhou um e-mail, e lá eu tenho esse dado e-mail digital, que a lei alcança, mas alguém pode ter me entregue um currículo físico, impresso. A lei alcança esse dado. Nas relações do dia a dia, nós temos colaboradores que vão se ausentar por motivo de saúde e vão entregar lá no RH um atestado médico. O atestado médico, além de ter dado pessoal, tem dado pessoal sensível. Esse atestado médico que tem dado pessoal e dado pessoal sensível deve ser adequadamente protegido. Se eu tenho um arquivo morto e esse arquivo morto tem uma série de dados pessoais, esse arquivo morto tem que ter mecanismos de controle de acesso. Não pode ser qualquer pessoa que pode acessar aquele ou ter acesso àquele repositório físico. Se o dado está em meio digital, eu tenho que ter mecanismos tecnológicos da proteção para o uso desses dados. Então vejam que tanto o aspecto do dado em meio digital como o dado em meio físico, a lei alcança. Também a lei alcança a dimensão dos dados legados. O que é o dado legado? É aquele conjunto de dados que foram coletados no passado. Esses dados não são esquecidos pela legislação. Eles também, sendo dados pessoais, devem ser devidamente protegidos. Também deve ser protegido o dado atual, que está sendo coletado nesse momento, e eu tenho que ter também uma visão para o futuro. Se eu estou planejando inovações tecnológicas, novos mecanismos de coleta de dados, desenvolvimento de plataformas, desenvolvimento de app, eu já tenho também que pensar nessas novas plataformas com ferramentas, mecanismos, recursos de proteção dos dados e da privacidade, aonde nós estamos falando do conceito de Privacy by Design, privacidade por concepção, privacidade por padrão. Ou seja, essa nova plataforma, esse novo app, ele tem que ter mecanismos que garantam a proteção dos dados, ele tem que ter mecanismos que garantam a privacidade e esses mecanismos, por padrão, devem estar habilitados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
vai tratar desses dados em meio digital, em meio físico, o dado do passado, o nosso legado, o dado atual nos sistemas, e eu tenho que ter uma visão, uma percepção de dado futuro. Vamos agora analisar algumas questões pertinentes à temática tratada nesse encontro. A teoria que trata da construção de perfis a partir de dados fragmentados é: qual é a teoria que trata dessa construção? É a teoria dos ciclos concêntricos da privacidade? É a teoria dos ciclos assimétricos da privacidade? É a teoria dos mosaicos? É a teoria da conexão de dados? Então vamos por eliminação. A teoria dos ciclos concêntricos da privacidade é uma teoria reconhecida no nosso ordenamento. Entretanto, ela vai tratar das esferas do segredo, da intimidade, da privacidade e da esfera pública. Apesar de ser uma resposta que trata da privacidade, que trata dos dados, ela não vai tratar da fragmentação. A teoria dos ciclos assimétricos da privacidade, não temos conhecimento de uma teoria de ciclos assimétricos, e sim de ciclos concêntricos. Então, a letra A e a letra B não é. A teoria da conexão dos dados também não é, porque não temos essa teoria frente a essa legislação. Então, nos resta a letra C, que é a teoria dos mosaicos. A teoria dos mosaicos, revisando, é aquela teoria que vai falar que fragmentos de dados, quando conjugados, eles vão, então, criar a identificação, ou ele tem o potencial de tornar alguém identificável. Então, a resposta certa é a letra C. Teoria dos mosaicos. Vamos ver outra questão. Não é um fundamento da proteção de dados pessoais. Opção A, a autodeterminação informativa. Opção B, a liberdade de expressão. Opção C, a desobrigação do consentimento. Opção D, a livre iniciativa. Bom, a autodeterminação informativa, ele é sim, um fundamento da proteção de dados pessoais. O titular de dados, ele tem a autodeterminação, ele tem o direito de escolher, de ser informado, de ter informações transparentes, claras, do que vai ser, de que forma é tratado os seus dados. Então, essa é uma opção correta, é uma opção possível, né? Não é a negativa. A liberdade de expressão, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de forma alguma, ela impede a liberdade de expressão. Inclusive, isso é um direito constitucional. Então, não seria esta a resposta. A livre iniciativa também é garantida pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A economia, o comércio, o mercado precisa fluir. E numa sociedade global de dados, o dado e o dado pessoal são elementos importantes. Então, também não seria alternativa. A alternativa C, a desobrigação do consentimento. Essa é a alternativa certa para a questão. Por quê? Porque há que haver o consentimento como elemento para tratamento de dados pessoais. Não é a única opção, nós temos bases legais para isso, mas é uma das opções. A nossa próxima questão, vamos ver. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não se aplica ao tratamento de quais dados pessoais? Então, lembrando que o artigo 4º da LGPD vai falar quais são as áreas de não aplicabilidade da lei. Então, nós temos a alternativa A, metadados comerciais. B, exclusivos de segurança pública. C, em plataformas digitais. D, no comércio digital. A LGPD não se aplica ao tratamento de quais dados pessoais? Metadados comerciais. Se nós temos um conjunto de metadados e esses metadados têm relação com dados pessoais, aí sim há a incidência da LGPD. Então, não é a alternativa A. A alternativa C, em plataformas digitais. Se os dados pessoais estão em meio digital ou meio físico, a LGPD alcança esses dados, independente do meio, se é digital ou físico. Então, também não é a letra C. Letra D, no comércio digital. Nós vimos que o comércio digital, atualmente, depende fortemente de dados pessoais.
Então, a LGPD também se aplica. Restou para nós, então, a letra B, que é exclusivos de segurança pública. Ou seja, o artigo 4, entre as várias possibilidades, nos informa que a LGPD não se aplica aos dados pessoais, entre outros, que são tratados para exclusivamente segurança pública. Então, fazendo uma ampla revisão do que nós vimos nesse encontro. A primeira questão que nós tratamos é que a importância de uma lei geral de proteção de dados pessoais, uma legislação específica, é que hoje, numa sociedade digital, os dados pessoais acabam por ser uma das únicos elementos que permite a identificação da pessoa perante sistemas, perante o Estado, perante a iniciativa privada. Nesse sentido, esse dado pessoal deve ser protegido na sua dimensão da proteção do acesso não adequado, indevido, mas também da proteção em relação a tratamento, à privacidade. Também falamos que lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que trata de direitos fundamentais da pessoa, como a honra, a imagem, a intimidade, há também uma interpretação do STF que o dado pessoal, que a proteção do dado pessoal é um direito fundamental. Então, não se há mais como falar de privacidade sem que se fale da proteção do dado pessoal. Fizemos um recorte do mundo, vendo o mundo por meio de uma moldura. Nessa moldura, de um lado, nós tínhamos a ciência de dados, a ciência da computação, que vai ali trazer as ideias de mineração de dados, o tratamento de dados por algoritmos de inteligência artificial, por machine learning, por técnicas de redes neurais. Então, falamos que, à luz dos sistemas de informação, nós temos o dado, a informação, o conhecimento, a inteligência e a sabedoria. Nos importa aqui o dado, a informação e o conhecimento. Quando um titular de dados entrega voluntariamente certo conjunto de dados pessoais a uma instituição, a uma empresa, e esse conjunto de dados pessoais começam a ser tratados, ocorre que por meio de técnicas, por exemplo, de inteligência artificial, novos dados são agregados, são inferidos, são derivados. Todo esse universo de dados, ele é protegido pela LGPD. Esta foi uma dimensão à luz da ciência de dados, da computação. Uma outra dimensão nessa nossa moldura é a sociedade global de dados. Nós vivemos efetivamente, então, numa sociedade onde o dado e o dado pessoal, ele transita, ele tem um valor no mercado, mas não pode o dado pessoal ser convertido, ser transformado em moeda, sem que o titular de dados dê o consentimento ou sem que se tenha uma base legal para tratar esses dados. Então, essa sociedade global de dados é uma sociedade que tem dependência, em alguma medida, de dados pessoais para a sua realização. Essa é uma visão dessa nossa moldura. Uma terceira visão é a teoria ou a lógica deôntica, aonde o direito permite, proíbe ou obriga certas condições. E uma legislação, então, como a LGPD, não vai fugir dessa lógica deôntica. Então, como já vimos, por exemplo, ele proíbe o tratamento de dados pessoal sem o consentimento ou sem seguir uma das bases legais. Ele permite o tratamento do dado pessoal quando você está aderente aos princípios da LGPD e também a uma das bases legais. E ele obriga que empresas privadas ou empresas públicas estejam adequadas à legislação. E não estando adequado, pode incidir sobre elas sanções. Por fim, fechando esse nosso recorte temporal do mundo, na visão ou com a lente da privacidade, nós temos uma teoria do direito fundamental para a construção de uma teoria de fundamentos do direito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é amplamente baseada em proteção ou na valorização dos direitos fundamentais.
Nós temos o nascimento, então, dessa legislação na esfera pública. E ela começa a migrar, ela começa a passar para a esfera privada. Há uma densificação desses direitos. E a densificação desses direitos da privacidade, que iniciou-se lá na esfera pública, quando ela se transpõe, quando ela permeia a esfera privada, essa densificação vai dar forte valoração aos direitos fundamentais, direito fundamental à privacidade. Também falamos aqui, nessa nossa primeira aula, sobre as esferas da privacidade. Falamos da teoria alemã dos círculos concêntricos da privacidade, onde nós temos ali como círculo mais interno o segredo. Depois desse círculo, nós temos o espaço do íntimo, o espaço do privado e o espaço do público. Importante lembrarmos que no espaço do público, na vida coletiva, também há a proteção da privacidade. A privacidade não se perde no espaço público. Você está no restaurante almoçando com a sua família. Ali também alcança-se a proteção da privacidade. Nesta aula, então, nós verificamos alguns conceitos fundamentais para o entendimento do impacto da privacidade em relação aos dados pessoais. No nosso próximo encontro, nós iremos tratar de conceitos fundamentais da legislação. Quem é o controlador de dados? Quais são as funções? Quem é o operador? O encarregado? O que é o dado de-identificado? Dado anônimo? Dado minimizado? Então, vamos tratar conceitos como esse. Também iremos tratar e explorar os 10 princípios de tratamento de dados pessoais. Todas as vezes que houver um tratamento de dados pessoais, devemos estar aderente aos princípios de tratamento, porque são esses princípios que vão garantir um tratamento de dados pessoais de forma ética. Nos vemos em breve na nossa próxima aula, onde daremos continuidade ao desenvolvimento da interpretação, do entendimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Espero vocês em nosso próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.